Reunião do STF com a OEA gera polêmica e pode ter desdobramentos. Ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram recentemente com representantes da Organização dos Estados Americanos. Mas um grave equívoco cometido durante o encontro ficou registrado e pode ser usado contra eles no futuro. O deputado Marcel Van Hatten também participou de reuniões com a OEA e fez declarações contundentes, defendendo a liberdade de expressão. A organização ouviu ambos os lados, tanto os ministros do STF quanto parlamentares que se posicionam contra medidas que consideram autoritárias. Agora, aguarda-se a divulgação de um relatório final da OEA, que poderá trazer novos desdobramentos e aumentar a tensão política em Brasília. A repercussão do caso pode atingir diretamente ministros como Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Flávio Dino. Fique ligado para mais atualizações sobre essa reunião que promete movimentar o cenário político brasileiro. Mas eu já te convido a você deixar o seu like abaixo desse vídeo e também prepara aquele comentário bem polêmico com a sua opinião. Hoje, mais cedo, o deputado federal Marcel Van Hatten teve uma reunião com Pedro Vaca Villarreal, relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para tratar dos abusos do Supremo Tribunal Federal contra a liberdade de expressão. Deputado, eu tenho curiosidade de saber como foi a receptividade aí do emissário da OEA diante de todas as denúncias que vocês apresentaram. O senhor estava presente com outros deputados. A gente vai tentar até exibir um trechinho aí dessa reunião que foi gravada, acredito eu, a pedido do senhor também. Mas como é que foi a receptividade? Houve diálogo? Ele se mostrou interessado em ouvir os relatos de vocês? Olha, não, a receptividade foi muito boa. Tivemos no início da reunião uma pequena discussão, eu diria, com a assessoria da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque inicialmente não queriam que nós filmássemos nada. E isso não foi o relator quem disse, foram os que o acompanhavam, né, que estavam inclusive responsáveis pelas notas. E eu pedi a palavra, contra-argumentei, dizendo que em novembro passado estivemos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Lá também não quiseram que filmássemos, mas nunca trouxeram, né, o embasamento legal para isso. E deixei bem claro que, na verdade, a escolha se é filmado ou não o depoimento é da vítima. Nós somos as vítimas, né? Aqueles que sofrem abuso são vítimas. E, eventualmente, a vítima quer, para se preservar ou por qualquer outro motivo, que a reunião seja fechada, né, que não tenha filmagem. No nosso caso, pelo menos a maioria dos deputados presentes queriam justamente essa transparência, até porque os nossos eleitores têm cobrado isso. Quanto às manifestações em si, nós percebemos também uma atenção muito grande. Até ele mesmo disse que ele recebeu um número avassalador de e-mails, né? Disse que assistiu também o vídeo do Gustavo Gayer, que foi um vídeo longo tratando desse tema. E ele também nos recebeu em Washington no ano passado, em novembro, e já sabia de uma parte, pelo menos, dos abusos. Então, eu entendo que essa visita é uma vitória nossa, porque se não fosse a nossa ida frequente a Washington, levando as informações, o governo brasileiro não teria feito sequer esse convite. Mas lembrar, essa visita agora ao Brasil aconteceu como desculpa do governo brasileiro para adiar uma audiência pública que estava marcada conosco, da oposição, em novembro passado. E o próprio relator hoje, Pedro Vaca, assumiu, disse mais uma vez, de uma forma muito transparente e clara, que aquela audiência pública que seria realizada em novembro foi postergada e virá a ser realizada depois da sua visita. Então, resumindo, a minha resposta foi bastante positiva. É importante que esses fatos venham à luz, sejam levados para autoridades internacionais e também sejam expostas ao grande público, não só brasileiro, e o público do Oeste já conhece muito bem todas as situações, mas também o público internacional. Deputado, qual é na sua opinião, o que é que mais, qual é o assunto mais importante, ou a denúncia mais importante a ser feita ao emissário da OEA? Bom, eu acho que ficou muito claro ali na imagem que ficou definidora, né, Augusto, dessa nossa audiência com ele, o amigo do meu pai. Acho que todos vocês devem ter visto, né, a capa da revista Cruzoé ali no fundo. Nós fizemos questão de colocar ela no telão, porque aquele foi um momento definidor, na minha opinião, e creio que
consenso da matéria, que é elemento definidor quando o Supremo Tribunal Federal decidiu arrogar para si esse direito que ele não tem de censurar a mídia, censurar pessoas, porque informações que os ministros não gostam, com as quais eles não concordam, são veiculadas. E tudo começou justamente com a denúncia de que José Dias Toffoli, então presidente do Supremo Tribunal Federal, seria o amigo do meu pai nas planilhas Odebrecht. Ou seja, a denúncia revelada pela revista Cruzoé de que um delator da Lava Jato, Marcelo Odebrecht, tinha Dias Toffoli na lista daqueles que recebiam propinas da empresa, pagas, claro, com dinheiro desviado dos cofres públicos. O STF não gostou daquilo na época, a gente lembra bem o que aconteceu, criaram um inquérito dito das fake news, ou seja, essa é uma informação que não gostam, é mentira, é fake news, não permitiram que o assunto fosse sequer investigado, e eu não me refiro à matéria ou às supostas fake news, me refiro à denúncia, né, do delator. E o resto é história. Hoje a Lava Jato está enterrada, os corruptos estão soltos, muitos inclusive em posição de poder governando, e aqueles que falam a verdade são perseguidos e são censurados. Então, deixar aquela imagem, viu, Augusto, ficou durante a reunião inteira. Assim como desde 2019 é um fantasma na história do Brasil, essa publicação, né, da revista Cruzoé, um fantasma para quem é perseguido, essa capa precisa ser um fantasma para quem é perseguidor neste momento. Eu gostaria de saber a reação dos ministros do STF ao olhar todas as redes sociais, todos os jornais, todos os meios de comunicação divulgando a nossa reunião com esta foto do relator Pedro Vaca olhando nos olhos de Dias Toffoli na capa da Cruzoé. Eu gostaria de saber a reação, porque eu tenho certeza, não foi uma reação boa. Eu tenho certeza que a narrativa que criaram ontem lá no STF desabou já ali. E aí, até para concluir, porque eu me queixei ao relator do fato de ter ouvido primeiro os abusadores, ainda durante 1h30. Eu não considero essa a entender que em alguma hora eles teriam de falar com o STF, porque nós, pelo menos do nosso lado, nós defendemos que todos os lados sejam escutados. Devido ao processo, deve valer para o teu adversário, para o teu inimigo e para você mesmo. Tudo bem. Agora, eles terem ouvido ontem o STF também nos deu a oportunidade de rebater mentiras, inclusive aquela contada de que, entre aspas, né, apenas 120 brasileiros teriam sido censurados. Primeiro porque mais de 200 contas foram derrubadas pelo X só no ano passado, são informações da própria empresa. Segundo, porque um brasileiro censurado é o suficiente. Quantos precisam ser censurados para que a censura seja reconhecida como um abuso? E terceiro, porque nós sabemos que não é apenas o número de contas de rede social bloqueadas que importa. Quantas pessoas que não foram nem denunciadas pelo 8 de janeiro seguem sem direito, por exemplo, a se comunicar pelas redes sociais? São milhares. E quantas mais, e aí são milhões, quantas mais pessoas no Brasil praticam a autocensura, ou seja, não se manifestam, não fazem nenhum comentário aqui no YouTube do OS Sem Filtro, com medo de eventualmente serem perseguidas. Então a censura, ela é absolutamente hoje, lamentavelmente também uma regra, e o STF ontem mentiu ao relator Pedro Vaca. Deputado, só um minutinho, a gente vai exibir um trecho dessa reunião que o senhor teve agora à tarde com esse emissário da OEA. Só registrar aqui mais de 104 mil telas acompanhando essa entrevista. A gente exibiu, enquanto o senhor comentava, a foto do Pedro Vaca, o emissário da OEA, ali acompanhando, vendo ali a foto da revista Cruzoé exibida ali no telão. Temos o trecho para a gente acompanhar? Eu sou um opositor do governo Lula já de muito tempo, aliás, do PT, há muito mais tempo antes mesmo de Lula chegar na primeira vez à presidência da República em 2002. Eu fui censurado no X e a ADF, que está aqui conosco, representa a mim e ao Partido Novo no caso do bloqueio do X do Brasil, que foi um escândalo internacional. O Brasil ficou ao lado apenas de 6 países que hoje censuram a plataforma X. Depois disso, fui perseguido pelo governo Lula e continuo por uma manifestação feita em tribuna denunciando abuso de autoridade e ilegalidades cometidas durante um processo envolvendo Felipe Martins.
Protocolei uma medida cautelar na OEA, primeiro sobre o caso X, ela me foi negada, e no dia 18 de novembro protocolei sobre o caso da perseguição que ora sofre policial do Estado Policial de Lula e judicial do STF. E até o momento também, nesse caso pelo menos, não tenho resposta da OEA quanto à medida cautelar. Eu sou uma vítima de perseguição do Estado brasileiro representado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, a gente acompanhou então um trecho da reunião em que o deputado Marcel Van Hatten participou com o integrante da OEA. Ao lado dele também estava a deputada Carla Zambelli, também Bia Kicis, o senador Eduardo Girão, o deputado Gustavo Gayer, entre outras pessoas que acompanharam essa reunião, que foi gravada também a pedido do deputado. Piotr, dá tempo para mais uma pergunta. Rapidamente, deputado, boa noite ao senhor. O senhor viu que o STF divulgou uma nota desse encontro aí com o emissário da OEA. E eles insistem, entre tantas coisas, na tese do golpe de Estado, que parlamentares estariam envolvidos nisso, ou qualquer publicação na internet, ou seja, não tem golpe, não dá para justificar isso nem em espanhol, nem em português, nem em inglês, nem em qualquer outra língua, porque golpe é golpe, não tem muita diferença no mundo. E depois o ministro Alexandre de Moraes voltou a falar que o bloqueio do X ocorreu só porque o X retirou o representante legal, quando nós sabemos que naquele momento era porque o Elon Musk tinha o receio do representante ser preso. E no Brasil, ser preso naquele momento era sem direito à defesa, sem direito ao advogado, sem direito ao acesso aos autos. O senhor conhece muito bem essa realidade. Ou seja, diante dessa nota do STF, o senhor está percebendo que o STF não está entendendo o que está acontecendo ou ele está dobrando a meta? Olha, Piotr, também satisfação te ver, também estava com saudades tuas. Na verdade, nós vimos pelas imagens o desconforto dos ministros Barroso e Alexandre de Moraes. Aliás, Alexandre de Moraes foi chamado para uma reunião a qual inicialmente não estava prevista sua presença. Então, já se demonstrou ali o quanto estão realmente preocupados com. Eu não vi, apesar de algumas pessoas acharem que essa visita aqui é fake, é uma visita que não vai nos ajudar, vi na reação do STF coisa positiva para ele, certo? Agora, também é importante, viu, Piotr, e a minha fala demonstrou um pouco isso, repito, foi em primeira mão para o Oeste, nós não postamos ainda, vamos postar agora em seguida. É importante também a gente salientar que o papel da OEA até o momento foi omisso. Não podemos passar pano para isso. Desde 2019 nós sofremos censura e abuso no Brasil e pelo menos desde 2022 nós estamos denunciando na OEA. Isso para não falar em várias outras vezes em que já se levou esse tema para conhecimento internacional, não necessariamente da própria OEA, mas eles poderiam ter também se manifestado como já se manifestaram sobre tantos outros casos ao redor do mundo. E eu iniciei a minha fala hoje à tarde dizendo o seguinte: a OEA hoje é parte do problema ainda. Porque se a OEA tivesse agido antes, se essa visita tivesse acontecido lá atrás, quando iniciaram as nossas denúncias, hoje a situação no Brasil não seria tão grave. Mas o que nós queremos, até para valorizar a vinda da entidade aqui, valorizar o nosso trabalho de insistir nesse tema da denúncia internacional, nós esperamos que a OEA deixe de ser parte do problema e agora passe a ser parte da solução. E entendo que sim, voltando à tua pergunta, essa visita ao STF e a nota posterior acabou fragilizando o STF, expondo ao mundo a censura, porque nada mais aconteceu ali do que uma confissão de que pelo menos 120 pessoas foram censuradas pelo STF e a confissão de que o STF, em nome de uma pretensa defesa da democracia, que a gente sabe que eles não fazem, pelo contrário, eles a destroem, estão desmoronando a democracia brasileira, eles estão com um processo que dura aí já 6 anos, Se fosse algo realmente pontual, como tanto defendem, por que não parou logo depois do processo eleitoral? Por que não foi no método Carmen Lúcia, Censura não pode ser feito, mas só um pouquinho, até a eleição, aí tudo bem. Depois continuou, e continua, e segue, e continuam narrativas, e mentiras, e assim por diante. Então, acho que ficou exposto ao mundo o constrangimento da corte, dos seus ministros, as mentiras que estão contando, e agora, ao longo dessa semana, praticamente, até onde eu sei, todas as pessoas que serão ouvidas, seja parlamentares, seja advogados, como está acontecendo neste exato momento aqui em Brasília, uma reunião de advogados
né, das famílias das vítimas do 8 de janeiro e outros advogados perseguidos pelo regime lulista e STF. Se você está precisando de uma dose de esperança no Brasil, fica até o final desse vídeo que eu acho que você vai gostar muito. Hoje eu não gravei nada, não tive tempo, foi muito corrido o dia de hoje, mas antes de ir embora eu decidi sentar aqui porque eu preciso passar essa mensagem para vocês. Mudou uma dinâmica agora aqui no Congresso, na Câmara dos Deputados, que todas as quartas-feiras todos os deputados só podem votar de forma presencial no plenário. Isso não acontecia no ano passado, nem no ano retrasado. Então hoje, quarta-feira, todos os deputados estavam juntos no mesmo ambiente. Isso é muito bom. Bom porque você pode conversar com várias pessoas que não fazem parte do seu grupo, pessoas que não fazem parte do seu partido. Você conversa com pessoas de outros partidos, partidos de centro e tal. É impressionante o desânimo que os partidos de centro e os deputados de centro estão com esse governo. A percepção, a atmosfera aqui na Câmara dos Deputados é que esse governo acabou. Acabou, já está entrando em estado de putrefação e aos poucos as pessoas estão se distanciando dessa podridão. Nós estamos vendo todos os partidos de centro percebendo que já não dá mais para caminhar com esse governo. Dificilmente esse governo vai conseguir aprovar as suas pautas nesse ano. E a cada dia que passa, com as notícias da inflação, as péssimas notícias econômicas, as besteiras que o Lula fala, fica pior ainda. E aí surgiu mais uma notícia hoje, que só reforça o que eu estou te falando. Lula hoje fez um evento para comemorar um ano, deixa eu até pegar aqui, porque um ano da nova indústria. Brasil forte, transformadora e sustentável. Um ano para celebrar esse programa dele, que seria para ajudar a melhorar a questão da indústria no Brasil. E ele convidou, obviamente, representantes das maiores indústrias do país. O que aconteceu? O povo não foi. Foi uma coisa... É o presidente convidando as indústrias simplesmente decidiram não ir. De 50 vagas, veja só, a cerimônia de um ano da Nova Indústria Brasil, no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teve sua mesa principal esvaziada nessa quarta-feira. Das mais de 50 cadeiras dispostas no salão oeste do Palácio, ao menos 16 estavam vazias quando Lula chegou ao local. Isso representa 1/3. 1/3 das cadeiras não tinha ninguém, as pessoas foram. Tava lá o nome, você pode ver a imagem aí, ó. Tava lá os nomes das indústrias, das pessoas, como vocês podem ver, ó. Mas eles não foram. Isso deixou o Lula extremamente irritado. Aí você vê a matéria, né? Lula se irrita com o evento esvaziado no Planalto e cancela a agenda seguinte. Ele ficou tão chateado, ele ficou tão abatido, que ele não teve ânimo de ir na agenda seguinte. Ele cancelou a agenda seguinte. Provavelmente foi fazer uma reunião de emergência com o Sidônio e vai fazer alguma narrativa para culpar as fake news, a internet, Donald Trump, Urso Polar, alguma coisa ele vai culpar, mas nunca é ele. Então assim, o que a gente percebe? Não há chance do Lula ser reeleito. O Lula 3.0 veio para acabar com a esquerda. O Lula 3.0 veio para acabar com aquela memória afetiva que as pessoas tinham, principalmente pessoas mais humildes, que elas tinham do Lula. Quando elas falaram, na época do Lula era melhor. Essa memória delas está morta, está sendo assassinada agora. Eles estão entendendo o quão danoso é um governo do PT, e agora é a lição que a gente... Porque querendo ou não, embora tenha tido todos os esquemas de corrupção, e para as pessoas mais esclarecidas isso é o bastante para fugir, passar longe de um partido, para as pessoas mais humildes, elas não estão muito preocupadas com a corrupção, elas estão preocupadas com a comida. Né? A vida delas é difícil, elas têm que lutar todos os dias para sobreviver. Elas têm que lutar para ter um abrigo, pela gasolina, pelo preço do arroz, da carne, do feijão. E eles acharam que com o Lula voltando, tudo iria melhorar. Só que piorou e piorou muito, e a tendência é que vá piorar ainda mais. Já se fala em bomba que vai explodir, já tem gente falando pro Galípolo que não tem como salvar a economia. Bom, vamos ter que passar por um momento de tristeza e de sofrimento, mas uma lição está sendo aprendida. As indústrias, gente, já não querem encontrar com o Lula. O centro já não quer ser associado ao Lula. No Congresso, o que se fala aqui na Câmara dos Deputados
é que a anistia já tem votos o bastante para serem aprovadas. A anistia, gente, aquilo que o Lula e o governo estão investindo todo o seu esforço para impedir que aconteça, a maioria dos deputados já querem que ela seja aprovada. Perderam a narrativa do golpe, perderam a narrativa da esquerda ser melhor para os pobres, perderam todas as narrativas que eles estão lutando, dela liberdade de expressão, da censura. É por isso que a gente está, eu vou te dizer a verdade, muitos deputados terminaram o ano passado desanimados, está todo mundo agora com um sorriso de orelha a orelha, com aquela energia, sabe, aquela empolgação, aquela vontade de ir para cima, de ir atrás. Aí tem o Donald Trump ganhando, o Elon Musk, o Mark Zuckerberg, as empresas abandonando a agenda woke. Com isso agora nós tivemos o centro se afastando do Lula, a anistia que já tem votos para ser aprovada, o Lula fazendo uma besteira atrás da outra, a visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode voltar a ter esperança. E com a esperança vem a ação. No dia 16 de março, nós vamos para as ruas. 16 de março nós vamos para as ruas e eu vou te falar, o impacto das pessoas nas ruas, com a atmosfera que está em Brasília, vai ser outro, vai ser uma coisa assim que vai turbinar ainda mais o processo de resgatar o nosso país. Nem os deputados de esquerda querem subir na tribuna para defender o Lula. É sério, o desânimo, você percebe no rosto deles que os deputados do PT não têm ânimo de defender o Lula mais. Não tem, eles estão, sabe, eles estão capengas. Então, não perca a esperança, a gente vai resgatar o Brasil. Conta tudo junto.